Bem, estamos de volta, retomando então agora o finalzinho aí da nossa aula passada, certo? Que é sobre o único e verdadeiro tema que nós temos estudado de forma tão esperançosa, que é sobre a segunda vinda de Cristo, ok? Então, retomando aqui, na verdade, eu queria, inclusive, fazer lembrar aqui essa última fala nossa do estudo, que é sobre as fases da vinda de Jesus, ok? Vamos aqui relembrar um pouquinho sobre essas fases, tá bom? Nós vimos e aprendemos que Jesus voltará, na verdade, em duas fases. Estamos estudando a volta de Cristo. E ela se dará de que forma? Em duas fases. Precisamos entender e memorizar isso, tá bom? Na primeira fase, nós vimos que Jesus virá como? Virá nos ares para buscar os seus santos, ok? Isso nós chamamos do quê? Diga, de arrebatamento da igreja. Seria a primeira fase. E aqui na palavra diz assim, leia comigo. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diga, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Diga, o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Então, essa volta, na verdade, essa primeira volta seria assim, a primeira fase da volta de Cristo, ela acontecerá nos ares. Concluindo, diz respeito ao arrebatamento da própria igreja. Retomando a segunda fase do regresso, ou seja, da volta de Jesus, virá na companhia dos seus santos. Então, essa segunda volta, ok? Acontecerá de que forma? Jesus não virá sozinho e ele virá acompanhado dos seus santos. Está lá no livro de Zacarias 14:5, ok? Então, esses santos é a própria igreja, que foi redimida, foi levada para as bodas junto ao Cordeiro. Ok, queridos? Esta é a segunda vinda para todo o mundo. Veja bem, Jesus já veio e ele voltará. E nessa volta, essa segunda volta, né? Para nós, como igreja, é a segunda, mas para o mundo, ok? Para o plano físico, na verdade, nesse mundo, né, de impiedade, fora, tirando a igreja e os cristãos, o que acontecerá? Essa segunda vinda será para todos sobre a face da terra. Todos comprovarão e verão Cristo voltando com a sua igreja, com os seus santos. Imagine que evento é esse, já temos conversado sobre isso. Na verdade, humanamente falando, para nós é algo que nós não alcançamos. Nós nem podemos imaginar o impacto que isso vai gerar na Terra, no plano físico, entre toda a humanidade aqui presente. Ok, queridos? Diga, será um grande evento. Amém? Então, a vinda de Cristo vai gerar o quê? Diga comigo, a derrota do próprio anticristo e também das nações perversas e o seu estabelecimento do reino milenar. Então, em primeiro lugar, o anticristo, com a vinda de Cristo sobre a terra, será totalmente derrotado. Apocalipse fala sobre isso, certo? E depois as nações serão julgadas, presta bastante atenção,
e em seguida Jesus estabelecerá então o seu reino milenar. Esta palavra está no livro de 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9, ok? Então vamos lá, contrastando. No arrebatamento, Cristo, diga comigo, Cristo vem buscar os seus santos, ok? E com relação à sua segunda vinda, a segunda fase, onde ele se revela ao mundo, ok? Ele virá, Jesus virá com os seus santos, já redimidos, ok? Já foram adornados, já receberam ali os presentes, o galardão. Então, quando Jesus pisar sobre a terra, fica mais claro até usar esse termo, quando ele pisar sobre a terra, ele certamente virá acompanhado com os seus santos, tá bom? No arrebatamento, ele vem como? Diga, nos ares. Jesus não pisará na terra, ok? E quem verá o Senhor? Diga, a igreja, os santos, os salvos, aqueles que serão arrebatados, nós veremos o Senhor. Amém? Ele vem nos ares. E na sua revelação, ou seja, quando ele pisar sobre a terra, ele então virá à terra para reinar em glória. O que quer dizer? Todos o verão, ok? Então, presta bastante atenção, veja a distância, a diferença, o contraste, amém? Entre os santos de Deus e a humanidade incrédula, ok? A impiedade, que é, na verdade, a marca dessa humanidade pecadora. Então, vejam bem, desde já, todos os contrastes que falamos até aqui, nesse tema tão importante da segunda volta de Jesus Cristo. Agora, nós vamos entrar direto no contraste entre a segunda vinda e a morte. Agora, nós vamos fazer aqui um paralelo, tá bom? E é importante que você entenda bem como tudo isso aqui, o contraste, né? Porque a morte, para o ímpio, para o mundo, tem uma mensagem clara, ok? Mas para a igreja, para os santos e para os salvos que aguardam esse grande evento da primeira fase, né? Que é a vinda de Jesus através do arrebatamento, vejam bem a diferença entre um e o outro. Vamos ver aqui esse gráfico que nós temos aqui. De um lado aqui nós temos o que a morte é, o que ela representa, amém? Para o homem pecador, na verdade. E do lado aqui direito vem a segunda vinda, o que ela representa, ok? Então vamos no passo a passo, porque a morte, em primeiro lugar, diga comigo, é a penalidade imposta contra o pecado. A passagem está, a base bíblica, em Romanos 6, 23, ok? Seria interessantíssimo você ter isso num caderno bem claro e colocar, escrever o próprio versículo. E quando você escreve, veja bem, isso vai sendo o quê? Absorvido pelo teu próprio espírito. Então, é muito importante a prática, né, da própria palavra, você escrever, memorizar e saber onde é na Bíblia que está o contexto desse tema tão peculiar que é a própria morte. Ok, queridos? Então, voltando aí o nosso quadro, vamos lá. Enquanto para o mundo a penalidade imposta contra o pecado através da morte, na segunda vinda, o que representa? Livra-nos do pecado e da penalidade da morte. Cristo nos livra do pecado e da penalidade da morte. Onde está isso? Onde está a base bíblica? 1 Tessalonicenses 4, 17. Vocês veem aqui a disparidade de um para o outro, ok? Enquanto para um é uma ameaça, ok? É uma condenação, na verdade, não é só uma ameaça. Para o segundo grupo, para os santos, para a igreja, nós passamos totalmente livres de toda essa condenação do pecado e da própria penalidade, né? Da morte. Ok, queridos? Vamos lá.
O segundo, os pensamentos, a morte os pensamentos e experiências relativos à morte são dolorosos. Ok? Nós conversamos sobre isso. A morte não é uma questão de inexistência. Então, nós sabemos que, pelo contrário, a existência permanece. Ok? Então, os pensamentos, a consciência é demais dolorosa, porque traz toda a revelação das práticas, de que tudo que praticamos, na verdade, de quem nós somos. Amém, queridos? Então, repita comigo. Os pensamentos e experiências relativos à morte são dolorosos. Estão lá em João 11:31. E, por outro lado, a segunda vinda, em relação à vinda de Cristo, nos são muito caros. O que quer dizer? A segunda vinda, sem dúvida, fala do relacionamento a respeito de Cristo. E para a sua igreja, para aqueles que lhe pertencem, sem dúvida nos são muito caros, ok? Tito 2:13, marque aí esta passagem. O próximo item, vamos lá. Olhamos para baixo e choramos. Está em João 11:35, ok? Olhamos para baixo no nível de condenação, da morte, do sepultamento. Então, olhamos e choramos, lamentamos, ok? João 11:35. E a segunda vinda, na verdade, ela provoca o quê? Pelo contrário, nós olhamos para cima, porque será dado o sinal, seremos atraídos pelo próprio Cristo. Então, olhamos para cima e nos regozijamos, nos alegraremos no Senhor, porque estaremos diante dele. Filipenses 2:16, ok? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, dizer obrigado, Senhor, por esta maravilha, por esse momento, né, tão inexplicável e sobrenatural, e a bênção que é como promessa e esperança para o nosso próprio coração, tá bom? Vamos lá, o próximo item. Nós temos aqui, a morte é o quê? O corpo é semeado em corrupção e desonra. É óbvio, nós já falamos a respeito. 1 Coríntios 15, do 42 ao 43. Marque e, por favor, coloque aí a base bíblica de forma bastante... Vai abrir mais ainda o teu entendimento. E a segunda vinda, vamos ver o que acontece, ok? Enquanto para a morte, para o ímpio, é pura corrupção e desonra, humilhação. Vamos ver o que ela representa com a vinda de Cristo para nós. Será ressuscitado em incorrupção e glória. Todos passarão pela ressurreição. Aleluia! E receberemos, sem dúvida, um corpo glorificado. Provaremos a própria glória do nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Vamos lá, seguindo. Seremos o quê? Despidos, ok? 2 Coríntios 5, 4. Enquanto com a vinda do nosso Senhor, seremos o quê? Diga, revestidos de Cristo. Amém? Que falamos lá em cima, olha, ressuscitaremos em incorrupção, ok? A corrupção não faz mais parte e seremos totalmente vestidos da glória do Senhor e do próprio Cristo. Yes. Maravilhoso, esperança viva, ok? Diga esperança viva, amém? E logo em seguida, haverá o quê? Triste separação entre amigos. Está lá em Ezequiel 24:16. Uma separação, né, bem complicada, com muita dor. E em seguida, a volta do Senhor trará o quê? Uma alegre reunião. O que quer dizer? Nós estaremos unidos, reunidos com todos aqueles que partiram antes de nós e seremos como uma família, né? Nos reconheceremos, ok? E nos veremos exatamente, né? Nessa grande festa e seremos reunidos todos nós. Então, essa também é uma esperança que guardamos no nosso coração
para aqueles amados do Senhor que partiram, né, para o descanso, ok? A grande diferença, mas eles estão aguardando exatamente o arrebatamento, a ressurreição e tudo mais, para que possamos então nos reencontrar. Então há uma feliz, uma alegre esperança, porque nos reencontraremos, né? A esposa lá com o seu marido, com seus filhos, com a família, pai com os seus filhos, filhos com os seus pais, na verdade não ligados mais a esse parentesco da carne e do sangue, mas muito mais além como família, né? E povo de Deus, né? Unidos no mesmo amor. E aí, daí por diante, a palavra é bem profunda, ela revela realmente, né, esse nível de existência eterna, de grande festa, de grande gozo e de grande alegria. Diga, Deus seja louvado, ok? Vamos para o próximo? Vamos ver. A morte, ela é, ou melhor, ela traz, ela entra no lugar de tormento. A pessoa que morre entra para o lugar de tormento. Falamos daqueles que não conhecem a Deus. Lucas 16, 23. Vocês lembram da parábola do rico e do Lázaro? Ok, com essa referência. E enquanto a vinda de Cristo para nós representa o quê? Entraremos no descanso e seremos coroados, né? Teremos a vida plena com o nosso próprio Senhor, né? E receberemos o galardão, a coroa. Está lá em Apocalipse 14, 13. Ok, queridos? Amém? Vem como a morte, na verdade, vem como nosso grande inimigo. É claro, para aqueles que estão debaixo da condenação eterna. Ok? Então, é sem dúvida uma punição. Vem como nosso grande inimigo. 1 Coríntios 15, 26. Ok? Enquanto a hora que fomos transladados ali para o seio, levados diante do nosso Cristo, por exemplo, na sua segunda volta, ok? Cristo, teremos a Cristo como nosso grande amigo e também o Rei da Glória. Contemplaremos o Senhor na sua grandeza, entendam bem, queridos? Está lá em Provérbios 14, 27, o Salmo, anotou aí? Salmo 24, versículo 7, ok? Amém. Satanás tem o poder da morte, Hebreus 2,14. Sabemos disso? Já sabemos que ele é o príncipe das trevas, ok? E que ele tem o poder da morte. Vamos lá? Em Cristo Jesus, né, com a vinda do nosso Senhor, o que acontecerá? Veremos, né, e contemplaremos que Cristo é o príncipe da vida. Enquanto Satanás, né, se utiliza da morte, Cristo é o príncipe da vida. Atos 3, 15. Amém? A morte é na morte, na verdade, que partimos para estar com Cristo, para aqueles que pertencem a Ele. Filipenses 1, 23. Ok? E no seu retorno, Ele virá até nós. João 14, 3. Aqui só está acrescentando, amém, queridos? Então, retomando e vendo já o destino eterno e a condenação eterna, o que a morte faz, a separação, entende? Não temos o mesmo destino, nem o mesmo tratamento, sem dúvida, né? Há muitas surpresas reservadas, e na medida que conhecemos o Evangelho e a palavra, crescemos em fé, amém? E crescemos e guardamos no nosso coração essa grande esperança de estarmos e contemplarmos o nosso grande Rei, o Rei de toda a glória, que é o nosso Senhor Jesus o Cristo. Ok? Então, vamos ver e partir agora para esse encerramento. Vamos lá? Veja aqui comigo as fases, vamos ler as fases da volta de Cristo, segundo que o livro do Apocalipse. Agora vamos olhar especificamente cada uma destas promessas ali descritas, firmadas nas Escrituras,
no livro do Apocalipse, ok? Então vamos lá. Aqui em primeiro lugar, os céus se abrem, promessa de Deus, os céus se abrem e Cristo, então, diz o Senhor, aparecerá montado em um cavalo branco, com uma coroa em sua cabeça e vestes salpicadas de sangue. Seu nome é anunciado como sendo o Verbo de Deus. Apocalipse 19, do 11 ao 13. Vamos ler novamente? Cristo, então, aparecerá montado em um cavalo branco, com uma coroa em sua cabeça e vestes salpicadas de sangue. Seu nome é anunciado como sendo o Verbo de Deus, a palavra de Deus, a palavra que se fez carne. Aleluia! Se você fizer aqui, entrar nesse contexto, você vai ver o quanto a palavra de Deus é viva, é eficaz. Amém? O quanto ela é absoluta. E isso nos traz um grande conforto, segurança. Amém? Amém? Agora mais um item que nós precisamos observar aqui em Apocalipse 19 ainda. Ele é acompanhado, ou seja, Cristo é acompanhado por exércitos de santos, também montando cavalos brancos. Então, vai ser um grande exército e Cristo à sua frente, ok? Está lá em Apocalipse 19, do 14 ao 16. Ainda, um anjo anuncia que ele está pronto para lutar contra a besta, que está em Apocalipse, e seus exércitos que se reúnem em oposição ao Senhor. As trevas se reunirão também num grande exército e se colocarão como opositores, amém? E como uma afronta à própria glória do Senhor sendo revelada. Está em Apocalipse 19, do 19 ao 21. Ainda em Apocalipse, vamos lá. Um anjo do céu lança Satanás, chamado antiga serpente, dragão e diabo, no abismo. Ele é lançado no abismo, onde ele fica preso durante 1000 anos, ok? Finalmente aqui o diabo, o dragão, a serpente serão aprisionados e lançados no abismo por 1000 anos. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Vamos ver o que mais a palavra nos reserva. Os santos da tribulação, do período de prova sobre a terra, os santos da tribulação são ressuscitados e, juntamente com os santos da igreja, reinam com Cristo durante 1000 anos. Aqui há uma segunda ressurreição, aqueles que passaram pelo período de tribulação, do período final aqui na terra, depois que Cristo desceu e passou a julgar as nações, amém? Ali esse período de tribulação é encerrado e aqui nos dá uma segunda ressurreição, amém? Destas pessoas que tiveram que atravessar aí esse período de tribulação, dos santos da igreja. E também, junto com os santos da igreja, reinam com Cristo durante 1000 anos. Diga, reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Estaremos aqui na terra reinando com o Senhor. Apocalipse 20, verso 4. Amém? Agora, o próximo item, escreva aí, a segunda vinda de Cristo é profetizada. Vamos entender a palavra, vamos ver aqui os contextos, a forma como tudo isso está sendo apresentado através das Escrituras. Então, a segunda vinda de Cristo é profetizada. Vamos lá. Vamos entrar agora no Antigo Testamento, que prediz o seguinte, certo? Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, do Messias, do Cristo, que está defronte de Jerusalém,
para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, certo? Do oriente para o ocidente, até a posição. Os detalhes são incríveis, entende? Para aqueles que já tiveram a oportunidade de conhecer o Monte das Oliveiras, amém? A posição, inclusive, ali, né, do templo, né, onde, de Salomão, que foi destruído e tudo mais, Jerusalém ali adornada, né? A cidade santa, a cidade da adoração do próprio Deus. Então, vocês vão encontrar descrito aqui o profeta Zacarias, né? Na verdade, ele profetizou o que aconteceria e viria nos últimos tempos, que foi depois escrito lá no Novo Testamento através de João. Vejam bem, aqui em Zacarias a palavra já estava sendo revelada da parte de Deus daquilo que viria. Diga, Deus seja louvado. Amém? Nós temos também os evangelhos que nos ensinam. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus tomará posse e está falando da segunda fase da volta de Cristo. Olha só, já estamos aqui entendendo isso melhor do que ninguém. Mateus 25, aqui, anote a passagem bíblica, Mateus 25, do 31 ao 34, tá bom? Logo em seguida, temos o que? As epístolas explicam-no. Veja bem, as escrituras. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, certo? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido. 2 Tessalonicenses 1, 7 ao 10. Quando eu falei para vocês que nós não conseguimos imaginar, aleluia, nós temos recursos sobrenaturais aqui no poder do Espírito Santo. E mais uma vez você consegue, né, ter uma dimensão, lógico que bem distante da realidade, mas já dá para nós visualizarmos aqui, né, esse incrível acontecimento onde a terra será provavelmente abalada. Diga, será grandioso demais. E todos aqueles que não creram, não é assim, que deram as costas às Escrituras e à palavra, sem dúvida, passarão por uma grande prova. Serão julgados, exterminados, condenados. Então, vocês imaginam bem o sangue que será derramado, que será, na verdade, né, incalculável. Mas a palavra continua nos dando, né, alguns termos, nos posicionando para termos um temor reverente desse dia, na verdade, ok? Então, com a leitura, eu sei que você também crescerá de uma forma tremenda na revelação de quem é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, o reto juiz, o Redentor, o Salvador e o próprio Espírito Santo do Senhor. No Apocalipse, nós temos aqui descrito, leia comigo, eis que vem, quem? O Cristo, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram ali na cruz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todos se lamentarão. Exatamente, Deus afirma, Deus fala, né? Decreta, é um decreto da parte do Senhor, e o amém é ponto final.
Apocalipse 1, 7, também do capítulo 19, do 11 ao 16. Por que ele voltará? Fica aí a pergunta, por que ele voltará? Vamos ver aqui o que a própria palavra nos diz. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Guarde bem esta palavra. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, do 1 ao 3. Você pode dizer amém? É motivo de glorificação, entende bem? O nosso espírito se alegra no Senhor. Nosso espírito glorifica o nosso Senhor por estas palavras tão grandiosas da parte do Senhor na nossa própria vida. Ok? E para livrar Israel, temos aqui um texto que diz, e assim, está lá em Romanos, ok? Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo. Veja bem, todo Israel do Senhor, a nação judia, os israelitas, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Veja que promessa grandiosa que o Senhor tem para o seu povo Israel. Está ali no livro de Romanos. Amém? Para punir os ímpios, a palavra nos diz, eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos, diga, milhares de santos, para executar o quê? Juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra o próprio Senhor proferiram. Então, toda a impiedade, acusação, perseguição, escárnio, entenda, tudo aquilo que veio contra a verdade, a palavra, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida não ficará sem punição. Ok? Judas 14 e 15. Para separar os ímpios dos justos. Vamos ver aqui a palavra que nos diz. Assim será no fim do mundo. Olha só os termos. Fim do mundo. Sairão quem? Os anjos. E separarão os maus dentre os justos. O que quer dizer? A separação ficará visível e clara. Mateus 13, 49. E como será para inaugurar, então, o reino do nosso Senhor? A palavra nos diz, leia comigo, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do nosso Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quem pode dizer amém, amém? Os anjos dizem amém. Está ali em Apocalipse 11, 15, né? E também em 2 Timóteo 4, 1. Agora fica a pergunta, quando Jesus voltará? Ok? Num tempo, sem dúvida, fica aí uma dica, num tempo de progresso científico. E a palavra nos conta, tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Deus determinou esse tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Livro de Daniel, do profeta Daniel, 12, verso 4. Aqui, lá atrás, no Antigo Testamento, Deus revela o final dos tempos. Entende bem? O final do tempo, na verdade, não tem mais tempo. Acabou o tempo. Entende? Não é no plural, não haverá mais tempos.
ok? Aqui é o último tempo, acabou, e assim será. E nós vemos aqui, né, que muitos vão correr de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Diga, só o Senhor é Deus. Amém? Então, nesse último tempo, vamos lá. Num tempo, será um tempo de decadência moral. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Jesus. Se eu for ministrar aqui todo esse texto, eu não saio mais daqui hoje, ok? Veja bem e observe na própria palavra como Deus descreve tudo isso. Ele está falando do final dos tempos, lá na frente. Não falta muito tempo assim, não, ok? Mas, sem dúvida, o homem será julgado. E a característica do homem, então, que terá aí o crescimento da ciência, uma imoralidade já sem controle, ok? Como será, né? Qual o fruto? Que fruto? Da carne, né? Que o homem dará. É muita coisa aqui, se você observar, né? E essa descrição aqui, sem dúvida, uau, me abre o olhar que os homens serão amantes de si mesmos. Então, será que são dos nossos dias? Será que século XXI? Será que a gente não tem já a demonstração disso tudo? Será que dentro da nossa família, ou quando olhamos no espelho, será que esses sinais todos somos mais amantes de nós mesmos do que do nosso Senhor? Desobediente aos pais, né? Uma rebelião que já nasce, sem dúvida, e é manifesta, incontrolada. Ingratos, ímpios, sem afeição natural, não está nem aí, a vida já não tem mais valor, a vida do outro para mim não importa, não interessa. Né? Um nível de egocentrismo tão alto. Preste bastante atenção, caluniadores, implacáveis, perseguidores, inimigos do bem, traidores, não estão nem aí, entendam bem, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do que da farra, do prazer da carne, né? Do seu prazer pessoal, dos seus próprios interesses, né? Mais amigo dos deleites, né? Do que amigos de Deus, as coisas de Deus espirituais, nada, a verdade do Evangelho não tem lugar, não terá mais lugar, não terá mais lugar. Ouça bem, depois que a igreja subir e for arrebatada, e o relógio já está expirando esse tempo e este prazo, sabemos que do arrebatamento poderá ser a qualquer instante. Entendam bem, queridos. E depois que a igreja, quem traz o mover de Deus, a presença de Cristo, do Espírito de Deus, dos milagres, da verdade, da palavra, do ensino, entendam bem, as boas obras, da onde é de que forma elas são visíveis nos nossos dias? É a igreja, ela é a mensageira do Senhor na terra. Entendam bem, óbvio, aqueles que o temem, aqueles que se comprometem com a santidade do Senhor, da palavra, na sua própria vida, família, ministério, em tudo que fazem, né, como testemunhas do Senhor na terra. Vejam bem, queridos, vejam bem, é água e vinho, é morte e vida, não dá para andar junto, entende bem? Não é vir no culto de domingo apenas, ok? Não, é meu compromisso com Deus. Que compromisso? Compromisso é de vida. Se você tiver realmente um compromisso de vida com Cristo, você não falta na igreja, você não falta na oração, você não falta nos ensinos, num estudo ardente
da própria palavra, você entende bem? Você não larga ali o teu líder que te ensina o caminho para grandes obras, para as obras neste mundo, nesta terra. Nunca vai faltar a honra, o respeito, o temor, e aí vai embora. O povo de Deus é muito especial, é santo. O povo de Deus é esculpido, não é qualquer um. Entende bem? A glória do Senhor se manifesta nele. Eu acho medonho quando você começa a olhar pela palavra, uau, é infinita. A verdade é essa. A gente não sabe nada, e quando estivermos com o Senhor, desfrutando dele somente, uau, quantas coisas grandiosíssimas ainda nós temos para entender, absorver e desfrutar. Então, o que eu posso dizer? Vamos parar por aqui. É muita coisa, certo? Mas o sinal está aí, uma decadência moral absurda, ok? E também haverá o quê? Será um tempo onde haverá zombadores para todo lado, ok? E a palavra descreve dizendo, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, ok? Então, o que vai acontecer? É exatamente o que a palavra de Deus descreve. Está lá em 2 Pedro 3:3. Os escarnecedores, ok? Vão zombar da palavra, do crente, dos ministros de Deus, né? Querem zombar aí de todos que professam o nome do Senhor. Esse tempo também será um tempo das últimas chuvas. Vamos entender de forma profética aqui o que a palavra está dizendo. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. E eu falo para você, meu querido, minha querida irmã, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, ok? Espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. O lavrador da terra aguarda para que as chuvas venham, o poder do Espírito, o tempo se cumpra e então o fruto possa estar. Primeiras e últimas chuvas, ok? Quando a semente foi plantada, foi regada com as primeiras e agora no final, a ponto dela poder brotar e crescer, virão as últimas chuvas, ou seja, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Amém? Tiago 5:7. Num tempo de apostasia religiosa, esta é uma das marcas, ok? Que precisamos entender que chegamos próximo ao fim do tempo. Então, um tempo de apostasia, um tempo de apostasia religiosa. Apostasia é abandono da fé, ok? Ninguém de modo algum vos engane, diz a palavra, porque isto não sucederá sem que venha primeiro, ok? O quê? O que precisa vir primeiro? A apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2:3. Então, fica aqui, mostrando que virá o homem da perdição, que vai governar, amém? Que vai agregar, na verdade, todos aqueles que apostataram da fé em Cristo. Na verdade, todos que deixam o caminho do Senhor e a igreja, e o temor, as práticas e a santidade, e seguem mediante o seu próprio Deus, o Deus desse mundo, ok? Se preocupando mais em agradar a si. Então, veja bem o que vai acontecer. Esses que apostataram, serão quem? A igreja do anticristo. Há uma igreja sendo formada debaixo do positivismo, debaixo de anseios da carne, ok? O que era pecado hoje já não é bem assim, Fazem do pecado uma cultura que é praticada e aprovada por um determinado grupo, e esses grupos todos vão se unir, ok? E, na verdade, eles serão comandados e governados pelo anticristo. Yes. É uma triste realidade.
Mas vejam, a palavra do Senhor traz tudo. Você quer entender os dias de hoje? Leia a Bíblia, leia as Escrituras Sagradas, no temor do Senhor, procure aí, entendeu? Se aprimorar mais, crescer mais no conhecimento da própria palavra, e o Espírito Santo vai trazer a revelação de toda essa verdade para você. Ok? E o que mais, quais são os sinais e tudo mais que vão caracterizar, então, essa fase da volta de Jesus? Diga, haverá o quê? Um tempo de perturbação mundial. Meu Deus! Veja bem, um tempo de perturbação mundial. Uau! Será que nós não vimos nada semelhante? Você passou por alguma pandemia? O mundo inteiro passou. Abalou, perturbou, trouxe morte em todo o mundo, atingiu a todos. Veja o que a palavra de Deus diz. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade. É bem isso. Agora eu gostei. Está aqui uma palavra que define tudo que passamos nesses últimos 2 anos aí atrás. E haverá angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, ou seja, pelo burburinho da própria terra. As ondas, as questões do mundo. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as coisas estão por vir. Entendam bem, porquanto os poderes do céu serão abalados. Digo, os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, do 25 ao 26. Diga, perto está o Senhor. Se você crê na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, diga, perto está o Senhor de toda a glória. Não estamos longe, não é assim, vai demorar, aí o lavrador vai demorar. E vamos fazer da vinha, vamos fazer o que nós queremos, né, de forma inconsequente, porque estamos colocando nosso próprio destino à prova e a julgamento, ok? Então, vamos ver agora como será o céu. Quem quer saber? Quem quer saber como verá o céu? Uau! Já há uma expectativa. Já há uma expectativa. Deus me trouxe agora, né? Numa construção, por exemplo. Quem sonha aqui em construir a sua própria casa? Quantos têm essa grande oportunidade, esse presente de Deus? Eu sei que não são todos, mas tudo é possível àquele que crê. Entenda bem? Então, hoje já provamos essa grande realidade do Senhor. E poder construir a sua própria casa, você começa com, né, primeiro, em que local vai ser essa casa. Então, eu não sei em que tipo de casa você está construindo, né? Todos nós trabalhamos. Deus está trabalhando numa construção que somos nós, ok? Para uma morada eterna junto com Ele. Então, Ele já tem o local pelo qual nós vamos ali estabelecer uma morada eterna, né? A nossa habitação celestial, ok, queridos? Mas, de repente, trabalhamos tanto para construir as coisas aqui nesse mundo, né? Damos tanto valor aqui, né? Nesse chão, nessas questões, né? E aí nos esquecemos do principal, ok? Porque aqui é uma questão de peregrinação, entendemos tudo isso, já estudamos, vimos muitas questões sobre isso, ok, queridos? Então, prestem bastante atenção. Quando se constrói a casa, em primeiro lugar, eu preciso me preocupar onde é que eu vou construí-la, ok? Eu preciso saber exatamente onde é que eu vou situar, amém? E dar início a essa construção, essa grande construção. É trabalhoso, mas é um sonho, entende? Então, há um sonho no coração de Deus pela tua vida. Paro por aqui. Então, nós vamos ver onde será o céu. Onde será o céu? Onde será a casa que eu estou construindo? Primeiro lugar, não faço nem ideia, não sei nem para onde vou.
Então, muitos caminham assim, de forma insana. Essa é a grande verdade. Não sabemos. Eu estabeleço onde vai ser a minha construção, onde é que o meu sonho vai se realizar. Uma coisa é quando Deus estabelece. E aqui nas questões espirituais, que é o que nós estamos estudando, fica aí a grande pergunta. Como será o céu? Eu gostaria de saber, de conhecer onde é a minha morada eterna. Eu sei que é com o meu Senhor, mas aqui fala, sem dúvida, que será no céu. Então, como será o céu do Senhor? Vamos ver. Olha a surpresa aqui para alguns, né, para quem conhece a palavra. Haverá moradia suficiente para todos. Como será o céu? E será que haverá moradias suficiente para todos? Veja o que está escrito, João 14. Na casa do meu pai, nós já lemos. Na casa do meu pai, disse Jesus, há muitas moradas, então haverá moradias. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, ok? Vou preparar-vos lugar. Então, porque ele foi preparar o lugar? Conhecemos a palavra, ele foi preparar as nossas casas, a nossa moradia, porque ele vai voltar e vai nos levar para junto dele. Os discípulos ficarão juntos para sempre, é a promessa. Depois nós, como já lemos em Tessalonicenses, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, aqueles que morreram e ressuscitaram, que serão levados. Então, juntamente com eles, nós que fomos arrebatados vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Nossos corpos serão incorruptíveis, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3:21. E então terminarão toda a dor, tristeza e morte. Você pode dar um aleluia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Tudo se fará novo, tudo será novo. E está escrito, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21:5. Aleluia, aleluia. Diga comigo, serão distribuídos os galardões. Assim como diz a palavra, iraram-se, na verdade, as nações. Ou seja, iraram-se todos, ou seja, as nações. Entende isso com relação à própria, com a verdade de Deus? Então veio a tua ira, vão colher a ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas e também aos santos, e aos que temem o teu nome, temem o nome do Senhor, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres, tu, Cristo, os que destruíram, os que destroem a própria terra. Apocalipse 11:18. Diga, é o grande acerto. Acerto de contas, ok? E a palavra continua dizendo aqui, pela boca do nosso Senhor, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12.
Eu preciso ler todos esses textos para você, mas já estamos no finalzinho. Não deixe de anotar, ok, queridos? Não deixe de... É uma sequência, são palavras que têm grande poder, de decretos, amém, queridos? E que se cumprirão certamente, é a boca de Deus falando, ok? Então, dando aqui uma sequência, estou correndo um pouquinho para a gente poder finalizar, tá bom? Nenhum pecado jamais entrará ali, no reino do Senhor, no reino dos céus, e não entrará nela coisa alguma na cidade do Senhor, coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Agora vem a próxima pergunta. Quem habitará no céu? Vamos lá? Não os injustos. Começa assim, não, diga não os injustos. Certamente eles não habitarão no céu, ok? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas. Está escrito na palavra do Senhor, 1 Coríntios 6, 9. Deus já julgou o pecado, entende? Ele amou o pecador, mas o pecador que permanece de forma declarada contra Deus no seu pecado, faz parte desta, já está condenado. Ok, queridos? Diga, Deus é o reto juiz e ele cumpre a sua palavra. Quem mais vai habitar lá nos céus? Diga, não os injustos, ok? Agora vamos ao próximo. Não os que fazem as obras da carne, que são os injustos. Vamos lá ver. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais conhecemos. Quais são? Prostituição, a impureza, a lascívia, todos que praticam, ok? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, divisões, as dissensões, os partidos, gostei, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni. Aleluia, diz o Senhor, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, do 19 ao 21, Paulo deixa bastante claro, aleluia. Se não crescermos no temor a Deus pela sua palavra, queridos, nunca veremos a Deus, ok? Vamos juntar tudo que temos aprendido. Não temos nem o que explicar, a convicção e a certeza habita em cada um de nós. Amém? E a fé pela veracidade da palavra. Diga, só os remidos habitarão no céu. Repita, só os redimidos, amém? Quem são esses? Ali não haverá leão nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele os redimidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna, e haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Está lá a promessa no Novo Testamento, ok? O profeta Isaías, capítulo 35, do 9 ao 10. E os que são obedientes a Cristo, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade de Deus, na cidade santa, pelas portas. Aleluia, nós seremos recebidos em honra e entraremos pelas portas, ok? Apocalipse 22, 14. Bom, queridos, fizemos aqui um apanhado geral desta grande verdade, daquilo que nos espera, da esperança viva, do destino eterno. Vejam bem, amém, queridos? E agora, a parte final, à medida que você lê versículo, capítulo por capítulo, entende bem, queridos, com atenção, fazendo aí uma exegese, né, voltando às promessas, tanto do Antigo e tudo mais. Veja bem, você crescerá na revelação do Espírito Santo, que é Ele quem, na verdade, nos entrega toda a revelação da própria palavra. Amém? E agora, para finalizarmos, os que chegarem ali por meio de Cristo. Quem é que vai ter acesso a essa entrada? Vai fazer morada no reino? Amém? Diga comigo, todos os que chegarem ali por meio de Jesus o Cristo. E está escrito, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, diz o Senhor. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E eu vou preparar-vos lugar. Quer dizer que as moradas são uma realidade. E se eu for e vos preparar lugar, o que farei? Virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Aleluia! É o arrebatamento. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele nos levará junto. Amém? E para onde eu vou, disse o Senhor, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho, tá certo? Diga, é para o céu, não tem outro lugar, ok? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Veja bem, discípulo. E como podemos saber o caminho? Até aqui não estava revelado que Jesus era o Messias, ok? Tomé era um daqueles que precisava ver para crer e tal. Então, as questões normalmente surgiam. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, João 14, do 1 ao 6, e encerramos aqui com esta verdade. Jesus, como podemos saber que esse será o caminho? Então ele disse, eu sou o caminho. Só isso? Não. E a verdade, ele soma, ele acrescenta. E declara a verdade, o caminho, artigo definido. Aqui desmistifica, meu Jesus, tudo que o mundo nos ensina. Ok? Que Jesus é um dos caminhos. Ok? E tem tantos outros deuses, com letra minúscula, que apontam salvação. Ouça bem, eu sou o caminho, ele definiu o caminho. Vinde a mim, diz o Senhor. Eu sou a verdade, não existe outra. Não são todas as verdades com cara de mentira. Entendeu? Ou melhor, o inverso, a mentira com cara de verdade. Veja bem, eu sou o caminho, o único caminho, e eu sou a única verdade. E eu também sou a vida, a única forma de vida. Ninguém chegará, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não passar por mim, ninguém nunca chegará ao Pai. Seitas, religiões, heresias, toda forma de crendice, de ocultismo,
Nada, 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 nada abrirá este caminho que só Cristo abriu quando deu o seu corpo para ser afligido, morto e seu sangue derramado ali na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Esse é o caminho de cruz, é o caminho que Cristo abriu para que nele eu pudesse me arrepender e aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia! E por causa da minha atitude de fé e decisão de vida por Cristo, seremos levados e apresentados ao Pai. A Bíblia não mudou, o Evangelho não mudou, o caminho permanece o mesmo. E este é o tempo oportuno. Na verdade, eu não sei de onde você vem, não sei as práticas de vida, eu não sei se Cristo é o centro aí da tua própria vida, do teu coração, né? Se Ele é teu Redentor, Salvador, acima de tudo Ele precisa ser Senhor. Então eu quero te dizer, se não formos pelo caminho guiados por Cristo, nunca encontraremos, na verdade, o Deus da nossa criação. Nunca alcançaremos o céu, pelo contrário. Falamos todo esse tema aqui para que você pudesse separar a mentira da verdade. Sofisma, esse é o nome, esse é o termo. Quando a mentira te é apresentada como cara de verdade. Isso é que mais Satanás divulga, é o que mais ele inspira, ok? Mas o arrependimento genuíno de pecados nos apresenta a cruz, o Cristo que foi crucificado, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e permanece sentado à direita do Pai, esperando o momento exato de voltar para buscar aqueles que lhe pertencem. Se você crê, erga as tuas mãos agora e na presença do Senhor, na unção do Espírito Santo, diga: Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo pelo sangue do Cordeiro que está posto sobre a minha vida para perdão dos meus pecados. Este sangue precioso que me limpa, me perdoa de todo pecado, redime, quebra todas as cadeias de Satanás, da impiedade sobre a minha vida. Esse mesmo sangue, Senhor, que me torna justo diante do meu Senhor e Criador e Pai. Hoje Deus me vê como se eu nunca tivesse pecado através do sangue. Esse mesmo sangue, Senhor, amado e santo Deus, que clama pela justiça, clama também, Senhor, para que sejamos propriedade, ou melhor, nos torna propriedade exclusiva do Deus vivo na terra. Mediante a toda esta verdade, nós temos convicção de que veremos o Senhor, que esta palavra se cumprirá e será uma esperança viva todos os dias enquanto permanecermos nesta terra, Senhor. Temos um compromisso de anunciar a tua verdade, de trazer as marcas, Senhor amado e santo Deus, da cruz do Calvário em nós, onde o poder e a unção do Espírito Santo se movem, aleluia, para resgate de muitos. Senhor bendito e santo, estamos prontos, reunidos diante de Ti nesse tempo mau, nesse dia mau, Senhor. Que o Senhor possa usar as nossas vidas, que possamos atender ao Teu chamado, Senhor bendito, e levar muitos outros que estão perdidos, Senhor, enfeitiçados. Entenda bem, enfeitiçados, Senhor, pela mentira do diabo.
Se podemos orar agora, nós vamos orar. Ora vem, Senhor Jesus. O nosso coração anseia por Ti, Senhor Jesus. Mas sabemos que perto está o Senhor das nossas vidas. Portanto, Senhor, usa pela Tua misericórdia, para que possamos, Senhor, levar a salvação, Senhor, fazer conhecida a salvação que há em Ti, dentro da nossa casa, sobre os nossos familiares, sobre aqueles que amamos e também daqueles que não conhecemos, Senhor, que esbarramos, Senhor bendito, neste mundo de impiedade. Atrai as almas, atrai, Senhor bendito, aqueles que lhe pertencem, porque perto está o Senhor e nós ansiamos por Ti. Portanto, Senhor, que sejamos esses trabalhadores da última hora, porque a Tua palavra diz, Senhor amado, que a graça, que esta porta da graça se fechará. E então seremos levados para o Cordeiro, para as bodas do Cordeiro, Senhor. Como noiva e igreja, que possamos ser totalmente santificados por esta palavra e por esta verdade. Que sejamos batizados com o Teu Santo Espírito, Senhor, e que os dons e os talentos sejam manifestos, entregues a cada um, mediante, Senhor amado e santo, a própria fé. No nome de Jesus oramos, pedimos a Tua bênção, e traz uma unidade verdadeira em nosso meio como igreja, como corpo e membros uns dos outros, Senhor. Aleluia, aleluia. Poderíamos passar aqui uma intercessão ainda, Senhor, muito mais profunda. Mas queremos, Senhor, que este caminho, aleluia, esta realidade se cumpra em nós. Aperfeiçoa-nos daqui por diante. Assim te pedimos porque te amamos. Reconhecemos quem Tu és, Senhor. No nome de Jesus, amém, amém e amém.